Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, temas emergentes em movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um programa T-Move, em sua terceira temporada. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Sempre buscaremos temáticas que contribuam para uma educação democrática, dialógica e equânime, bem como uma vida mais saudável, sustentável e feliz. Fique ligado no T-Move. Hoje, os nossos convidados são o professor Dr. José Vicente de Freitas e o professor Dr. Valdo Barcelos. O professor Dr. José Vicente é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, atuando junto ao Instituto de Ciências Humanas e da Informação. Professor, pesquisador e orientador no programa de pós-graduação em Educação Ambiental, mestrado e doutorado, da mesma universidade. Coordenador do Grupo de Pesquisa Ribombo, Grupo de Pesquisa e Estudos em Educação e Gestão Ambiental, Mudanças Climáticas e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em Áreas Litorâneas. Coordena a equipe multiprofissional que atua na gestão ambiental integrada dos portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. Consultor ad hoc de organismos internacionais nas áreas de meio ambiente, com ênfase em educação e gestão ambiental e da educação. O professor Dr. Valdo Barcelos é professor titular da UFSM, orientador de mestrado e doutorado na UFSM, Centro de Educação no PPGE, PhD em Antropofagia Cultural Brasileira, pesquisador Produtividade 1 CNPq, consultor do MEC, Unesco, MEC, MMA, CITEC, INPA e MCT, membro da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências, ALPAS 21, cadeira Paulo Freire, membro da Academia Santamariense de Letras, ASL, cadeira Ciro Martins, membro da Anistia Internacional Brasil desde 1972. Professor Valdo, professor José Vicente, sejam muito bem-vindos ao T-Move. Eu vou fazer uma pergunta e assim a ideia é que hoje realmente seja uma roda de conversa, que vocês conversem, então eu vou fazer a pergunta e quem quiser começar a refletir, a fazer as ponderações, sinta-se à vontade. Então, professor Valdo e professor José Vicente, no final de abril e maio, no Rio Grande do Sul, chuvas torrenciais mais de 10 vezes maior que o volume considerado normal para essa época do ano, causam inundações em mais de 90% das cidades gaúchas. Isso
Até o domingo, 19 de maio, ah, mais de 540 mil pessoas foram desalojadas e mais de 76 mil estão em abrigos. O que está acontecendo com o nosso clima? Por que as inundações acontecem e estão ficando cada vez mais frequentes? A natureza é a vilã da história? Quem começa? Posso começar, mas vou pedir liberdade para começar, se vocês e os ouvintes me permitirem, lendo um pequeno parágrafozinho assim de um texto que eu li recentemente. Eu acho que ele é uma boa síntese da provocação que tu nos faz, mas eu queria começar lendo e depois falar um pouco disso. O autor aqui desse artigo, ele já lá para o final do artigo, ele diz o seguinte: ele faz uma provocação para os leitores e ele diz o seguinte: convido aos leitores e às leitoras a refletirem sobre a simplicidade da vida e como a felicidade é feita de coisas tão simples que geralmente não temos e não percebemos. Por exemplo, uma cama quentinha para dormir, um prato de comida e poder abraçar as pessoas que amamos. Abre aspas. O que estamos vivendo no Rio Grande do Sul com as chuvas intensas não é guerra, não é catástrofe natural, não é acidente. As chuvas não são boas nem más. As chuvas apenas são chuvas. Nós, com o nosso modo estúpido de viver, é que as transformamos em catástrofes. O autor é um escritor amigo meu chamado Valdo Barcelos. Eu acho que Eu achei esse último parágrafo sensacional. Até utilizei no curso que eu dei semana passada, professor. E seria interessante a gente pensar o seguinte, Aparecida e professor Valdo, que no mundo existem dois ritmos, né? Existe o ritmo do meio, da natureza, ela também se movimenta, ela também se transforma, ela também tem a sua lógica. Existe o nosso ritmo, né, civilizacional. Eventos extremos, né, perturbações climáticas, catástrofes naturais, elas sempre existiram. Em algum momento se reúne um conjunto de condições e variáveis que faz com que você tenha uma onda mais forte de calor, você tenha precipitações maiores, você tenha inundações, e você tenha uma incidência maior de ventos, etc. e tal. Então, se a gente for pensar nesse tempo de longa duração, que é o tempo geológico, das transformações geológicas, climáticas, esses eventos extremos sempre estiveram presentes. Um dado interessante é, quem de nós aqui, por exemplo, foi um fenômeno muito falado recentemente e continua sendo falado pela mídia, por todos nós gaúchos, falamos muito e tomamos muito como referência para esse evento que nós estamos vivendo agora no presente, da enchente de 1941. Ora, quem é que ainda de 1941, né, está vivo e tem memória efetivamente dos impactos daquele evento lá, né, que foi muito, muito forte? Então, só estou dando isso como exemplo para dizer que esses eventos extremos sempre existem dentro desse movimento, desse ritmo da natureza. O problema e a questão que está colocada já há algumas décadas, né, constatada pelo IPCC, é que, por conta das transformações antrópicas que nós humanos fizemos na natureza, né, por conta de uma emissão gigantesca de gases de efeito estufa, em especial o CO2, a gente está potencializando esses eventos extremos. E é justamente essa potencialização que ela afeta
aquele modo civilizatório que a gente escolheu, né, para viver, né? A gente vive, estabeleceu as nossas cidades e as nossas estruturas urbanas ao longo dos rios. Eu tenho a impressão, se o meu dado não estiver equivocado, eu acho que não está, deve estar um pequeno desvio. Quase 80% da população brasileira hoje vive ao longo da costa, né? Que é um contingente populacional gigantesco. Isso faz com que qualquer evento extremo potencializado por mudanças climáticas, né, com grandes precipitações, por exemplo, em curtos espaços de tempo, faça com que qualquer estrutura urbana entre efetivamente em colapso. Então, esta é uma parte da questão, né? O nosso ritmo de civilizacional não obedeceu essa lógica do ritmo também da natureza. Quando você tem muita precipitação, naturalmente as águas vão aumentar o volume dos rios, esses rios vão procurar áreas de expansão e nós ocupamos aquelas áreas de expansão. O incidente é inevitável por conta de nós não temos pensado nessa lógica, né? A gente foi simplesmente ocupando de forma completamente desordenada e sem pensar nesse ritmo. Esse é um ponto. O segundo ponto, que aí sim eu acho que como sociedade a gente tem que conversar seriamente sobre isso, é a incapacidade de governança, né, e gerenciamento dessas questões. Ordenamento urbano é questão de política pública. Fazer uma boa gestão de transporte público para que as pessoas não precisem usar os seus carros pessoais é uma questão de gestão pública, né? Pensar sistemas de drenagem das grandes cidades, enfim, é uma questão de gestão pública. Saber em que direção as cidades vão se ampliar é uma gestão pública. Então, por falta de gestores, né, e sociedade pensarmos nessas questões, nós acabamos entrando nesses desafios. Infelizmente, o incidente aqui no Sul, ele foi um dos maiores vivenciados pela sociedade brasileira. Mas se nós remontarmos um pouquinho ali no passado, a gente vai ver que na Serra Fluminense, ali no entorno de Petrópolis, na Serra Fluminense como um todo, essas catástrofes são recorrentes. No Vale do Itajaí-Açu, essas catástrofes são recorrentes. Recentemente, no último verão, no litoral paulista, esses eventos semelhantes também aconteceram. E na mesma época, agora do mês de maio, né, houveram fenômenos semelhantes espalhados mundo afora. Nicarágua também ficou debaixo da água e vários outros países mundo afora. Só a gente que às vezes não teve notícia porque a gente olhou muito naturalmente, né, para a nossa situação. Então, eu acho que nós estamos diante de um dilema que já está instalado, não é uma catástrofe que virá lá adiante, ela já está, são questões que estão colocadas já para o nosso presente que nós temos que equacionar. E equacionar passa por pensarmos em formas de mitigar esses problemas e, de outro lado, nos adaptarmos a esses problemas, enquanto a gente desenvolve coletivamente uma forma mais sustentável de ser e de estar nesse mundo. Então, eu estava pensando, obrigado, né, pela surpresa aí com o meu texto, né, sempre tão carinhoso, né, tão generoso comigo, Zé Vicente. E eu estava preparando minha coluna para a semana que vem, e aí fui buscar algumas histórias, né? E me lembrei de uma que quem conta é o navegador Amir Klink, né? E ele, desde quando começou a navegar, ele construía os próprios barcos dele, né?
E quando ele começou a fazer viagens um pouco mais longas, ele se deu conta que ele estava construindo uma canoa, e quando a canoa encontrava algumas ondas mais fortes, a canoa dele enchia d'água e virava, né? Aí ele construía uma canoa mais forte. E quando sempre encontravam uma onda mais forte, a canoa enchia d'água e virava. Aí ele tinha desistido, né? Porque ele não queria pedir para ninguém construir a canoa dele. Aí ele foi e sentou na praia, né? E ficou olhando, e nisso veio assim, um grupo de pataxós, que são grandes canoeiros, né? No litoral ali da região da Bahia, enfim. E com a canoa super, super frágil, delicada, né? Não era nada pesada. E aí ele estava, né, contemplando assim, o mar, as ondas. E aí ele viu que quando a canoa com os pataxós encontrava a onda, a onda fazia a canoa virar, ela emborcava, passava pela onda e eles seguiam lá adiante. E aí vinha outra onda e acontecia isso. Aí ele teve assim aquela coisa, né, aquele choque, né, de sabedoria. Ele fazia as canoas dele para enfrentar as ondas. E os pataxós faziam uma canoa para abraçar as ondas, né? Aí eu pensei nessa metáfora para isso que está acontecendo, e que eu acho que tem a ver com tudo com o cenário todo que tu traçou aqui para nós, muito bem feito, né? Nós construímos cidades, por exemplo, que são, como diz, citado o outro sujeito aqui que para nós é muito importante, que é o velho Lutzenberger, né? Nós construímos cidades que, na verdade, são, nas palavras dele, gaiolas para se viver mal, né? Então, nós construímos cidades que querem expulsar as águas, né? Isso, de várias maneiras, a nossa arquitetura urbana tem feito isso, canalizando os rios, aterrando, desviando, ou seja, mas os rios, eles estão lá. A gente muda o curso dele, canaliza, mas ele fica lá, porque ele faz parte disso, né? Então, essas águas, né, da chuva, por exemplo, elas precisam circular, e elas circulam. Querer enfrentar as águas, né, é uma batalha perdida. Nós nunca vamos ganhar. Nós sempre vamos perder. E talvez aí, né, venha essa metáfora do Klink, né? Então, ao invés de enfrentar as águas, vamos tentar abraçá-las. E aí nós vamos ter que repensar todo o nosso modo de vida. Desde das questões mais singelas, mais simples, mais cotidianas, da maneira como eu uso a água na minha casa, até os grandes empreendimentos que utilizam água em grande escala, né? Em grande escala. E para utilizar essa água, lança mão de recursos tecnológicos, por exemplo, para irrigação, fazer barragens, Então, é uma infinidade de coisas que acaba, né? É paradoxal, né? Ao mesmo tempo que se precisa das águas, né? E tudo que nós fizemos, né, tem água presente, nós somos água, né, andando por aí. E a gente, quando essas águas, né, tomam um caminho diferente, e esse caminho diferente das águas, para elas não é diferente. As águas, como diz lá, elas não são boas nem más, elas apenas são águas, e na forma de chuva, né? Então, tem, como tu disse, repensar, né, o nosso modo de vida e o modo como nós viabilizamos essa vida, o modo como nós moramos, o modo como nós consumimos, por exemplo. É absolutamente insustentável, né? Para produzir uma fatia de pão, né, se gasta 2.000 litros d'água. Isso não existe sustentabilidade. Zé Vicente, tu te lembra lá, de novo, né? O problema de ser velho é isso, que a gente fica se lembrando muito do passado. Mas o pior de tudo é quando o velho não lembra mais, aí sim, né? É melhor lembrar. Quando é que foi a última vez? Aí tu não lembra, né? A gente não lembra. Então, como esse tema da sustentabilidade nos era caro, nos era presente, né?
E eu lembro que a gente ficava, às vezes, construindo conceitos de sustentabilidade, é impossível decorar, tem mais de 1000, eu acho, né? É um tema que sempre nos acompanhou e pensar uma maneira, um modo de viver que seja mais viável, vamos dizer, sustentável no tempo, nós vamos precisar, para encerrar, fazer algum acordo entre esse nosso tempo, né, maluco que nós vivemos, e esse tempo que tu descreveu aí, né, que é o tempo da biosfera, o tempo biotérico, né, é o tempo diferente do nosso. A partir disso que vocês estavam falando, é perceptível que a natureza ela é harmônica, né? Tudo tem o seu lugar, a sua função. E esses desequilíbrios acontecem justamente pela intervenção humana, certo? Sim. Então, essa questão que a gente tem ouvido falar assim, recorrente, a questão dos banhados, que ele também tem a sua função, né? Ele é como uma esponja. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dessas questões, né? No momento, o que pode ser feito para a gente voltar a ter um pouquinho mais de harmonia com a natureza, né? Não, como diz o professor Valdo, de encontro, mas ao encontro, né? Para que não aconteça tão seguidamente. Como o professor Vicente disseste, a questão assim, ó, aqui no Rio Grande do Sul é o estado inteiro, né? 425 cidades de 490, né? Então, é o estado inteiro. Mas isso vem acontecendo, que a gente vê cada ano as catástrofes no Rio de Janeiro, São Paulo, no Nordeste, né? Tá acontecendo. Então, assim, ó, os banhados, por que eles acabam com os banhados? Qual é realmente a função dele? Como é que poderia ser feita essa prevenção? As cidades do Vale do Taquari, que praticamente as cidades inteiras estão destruídas, tem que mudar a cidade de lugar? O que fazer? Esta é uma pergunta bastante boa, viu, Aparecida? E eu, assim, entendo que nós temos que começar um processo de transformação, de adaptação muito radical, né, de boa parte das cidades que nós construímos ao mundo afora, né? Eu vou dar um exemplo muito particular, que é da cidade onde eu vivo, né, que é a cidade de Rio Grande, aqui no extremo sul do estado, e a nossa cidade, na verdade, ela é um istmo, ela é como se fosse um pequeno braço de terra que se projeta dentro da Laguna dos Patos. E entre uma margem e outra deste istmo, não sei se tem 4 quilômetros, 5 quilômetros de uma margem à outra. É onde fica a parte central da cidade, onde mora a maior parte da população. Muito bem. Com o crescimento desordenado, né, o que nós fomos fazendo como sociedade? Nós não somente ocupamos literalmente as margens, né, da laguna e dos sacos que existem, né, aqui no entorno da cidade, mas nós conquistamos espaços da laguna, nós fomos aterrando essas áreas alagadiças para construir casas, ruas, estruturas e equipamentos urbanos em geral, principalmente a população mais carente, a população mais empobrecidas, né, foi ocupando essas margens, né? Sem a gente se dar conta que, vez por outra, a laguna, as águas, né, que ocupam a laguna, elas nos visitam. E, invariavelmente, foram essas áreas que agora
mas nesses eventos que já constituem uma série, porque eles começaram em setembro de 2023, né? Tem acontecido. Então, as precipitações vão aumentando, o volume de água na laguna vai aumentando, vai descendo um monte de água aí do centro-norte, né, da região dos vales, o Lago Guaíba, vem chegando aqui na cidade, e as primeiras áreas que eles vão ocupar, aquelas áreas que naturalmente eles ocupariam se não tivessem pessoas. Quer dizer, mesmo com pessoas ali, eles continuam ocupando. E essas pessoas são literalmente afetadas. Se nós tivéssemos um crescimento que não tivesse ocupado essas áreas alagadiças, né, que tivesse ficado na parte mais alta da cidade, e se a cidade tivesse se expandido para a área continental, provavelmente nós não teríamos visto tanta destruição como a gente viu aqui, né? Então, nós temos que olhar para isso agora. Não tem como a gente conter, por exemplo, né, essa laguna toda no entorno da cidade. Então, nós temos que pensar em transformações radicais de realocação de pessoas em locais seguros, numa infraestrutura adequada, né, com uma casa que possa proporcionar dignidade mínima, né, para essas pessoas. Então, tem que acontecer todo um replanejamento urbano. Ainda assim, os sistemas de drenagem dessas cidades que ficam às margens de rios, né, dos próprios oceanos e de lagunas ou lagos, como é o nosso caso, tem que funcionar bem, né? Então, a gente tem que repensar a forma como a gente ocupa esses espaços e devolver essas áreas de expansão natural dos rios, que são as várzeas, né, que são as áreas alagadiças, devolver para a natureza, né? Acho que esse é um processo em que alguns lugares do mundo eles já estão acontecendo, algumas obras desse tipo já estão acontecendo. Me parece que é o investimento natural que o poder público, né, em diferentes esferas, vai ter que fazer. Nós vamos ter, sim. Eu achei muito lúcido lá no início desse último evento, acho que do prefeito, se eu não me engano, de Eldorado do Sul, fazendo uma manifestação assim, muito no calor de toda aquela destruição, dizendo nós temos que literalmente mudar a cidade de lugar. Outros prefeitos também já falaram isso, e eu acho que estão corretos. Então, a gente tem que criar uma lógica onde a gente tem que estabelecer uma relação que seja harmônica, porque a gente precisa também desses meios, desses recursos para gerar energia, para gerar alimento, para gerar fluxos comerciais, porque nós dependemos disso também. Então, esse rearranjo urbano que obedeça também esses espaços da natureza, a gente tem que pensar nisso seriamente. Isso significa, senhora Aparecida, um investimento que esse país nunca fez em infraestrutura. Olha só, neste ponto, nessa altura, 2024, nós temos que estar lidando com as consequências das mudanças climáticas que agudizam os eventos extremos, e nós sequer ainda resolvemos o problema de saneamento nesse país. Sim. Então, por exemplo, eu li uma matéria agora, e a gente está fazendo essa análise aqui também no município, essas águas que inundaram Porto Alegre, que inundaram outras cidades que estão chegando aqui no encontro da Laguna dos Patos com o oceano, elas estão profundamente contaminadas. Por quê? Porque as chuvas varreram lavouras, onde se usa muito agrotóxicos, varreram muitas indústrias que se utilizam também de produtos químicos, inclusive a produção de curtume aqui muito próximo da nossa região, né? Quer dizer, tudo que essa água varreu em termos de produto, ela varreu cemitérios inteiros,
né, que também foram jogados na Laguna dos Patos. Essa água está chegando aqui extremamente contaminada, né, que é um risco tremendo. Então, a nossa lógica tem que mudar para que a gente consiga efetivamente sobreviver nesse planeta. Senão, a força desses eventos pode ser tão gigantesca, né, que daqui a pouco nos elimine como uma espécie de vida e a gente não vai fazer a menor diferença para a natureza, né? Então, nós temos que ter políticas públicas concretas, né, que estabeleçam essa nova lógica, numa relação diferenciada, né, respeitosa, né, dos espaços urbanos, né, das nossas estruturas de vida com o meio natural. Então, não tenho dúvida de que a gente tem que fazer isso ao mesmo tempo em que a gente caminhe no sentido de uma transição que nos leve para um outro lugar. Esse outro lugar, a gente genericamente chama de modelo sustentável, modelo civilizatório sustentável, né? Agora, a grande questão é que os significados a essa sustentabilidade, quem dá somos nós. Então, nós temos que pensar muito bem o cenário de futuro que nós queremos efetivamente construir. Posso continuar? Pode, Bom, pode. Pegando essa questão do sustentável, né, que a gente falou antes, esses dias li um depoimento e perguntaram, né, para um indígena, né, para um representante dos povos originários, o que seria para ele um modo de viver equivalente ao que a gente chama de sustentável, né? Aí ele também contou uma historinha mais ou menos assim, resumindo, que para ele sustentabilidade seria a gente viver como se fosse um pássaro voando, né? Esse pássaro voa, né? Pode atravessar inclusive uma nuvem e depois que ele passa, o caminho dele ficou como estava antes dele passar voando, né? Claro, é uma coisa muito linda e eu fico pensando, realmente é quase impossível para nós, né? Porque com esse nosso modo de viver, isso é impossível, né? Então, mas a gente precisa pensar nisso, né? Talvez até para abreviar, né, a chegada ao precipício, né? Tem outra metáfora também de um trem em alta velocidade, né? E o maquinista descobre que no final da linha tem um grande precipício, né? E ele não vai conseguir parar o trem. Então ele avisa, né, por um alto-falante, por um negócio, para todos os passageiros que o trem está desgovernado e ao final é um precipício. E aí o que os passageiros todos fazem? Correm para o último vagão, né? Quer dizer, é mais ou menos o que nós estamos fazendo. O precipício está lá se nós continuar nessa velocidade. Quando digo velocidade é a maneira como a gente consome, né? Simplesmente vamos adiar alguns minutos, algumas décadas, alguns séculos, alguns, sei lá, 1000 anos, porque esse negócio de 1000 anos, 100 anos, um século, isso aí só conta para nós, né? Para o mundo biosférico, biotérico, isso não tem nada, como tu muito bem disse. Se por alguma razão, algum motivo, um asteroide passasse raspando pela Terra, e raspando pela Terra seria uns 13 milhões de anos-luz, né? Seria raspando, acabava com nós outros todos, né? Mas o universo ia continuar do mesmo jeitinho. Eu até ousaria acrescentar melhor um pouquinho, né? Talvez até melhor, entendeu? Então, aí quando eu penso nessa coisa da sustentabilidade, seria, né, Zé Vicente, fazer um pouco do que a gente já vem pensando há muito tempo na educação ambiental, nas questões ambientais. Pensar uma sustentabilidade duradoura das relações que nós estabelecemos com todos os outros seres que encontramos. Porque essa insustentabilidade, esse consumo maluco, ele não se resume a consumir, comer mais comida, beber mais coisas, comprar mais roupas, comprar mais guarda-chuva. Tem gente que tem 3, 4 guarda-chuva em casa, eu não consigo entender por quê, porque a gente só usa um de cada vez, né? Mas enfim, só que isso não parou aí, né? Esse consumo se estendeu para nossas relações com as pessoas.
inclusive as pessoas que nós dizemos que gostamos, que nós dizemos que amamos. Muitas vezes nós estamos as consumindo, né? É uma relação de propriedade, de poder, né? Quer dizer, é um consumo que se transformou, se expandiu para todas as nossas relações. Por isso a questão, né, de repensar o nosso modo de viver, o modo de estar nesse mundo, muito mais do que ser, é um modo como nós estamos nesse mundo, ou seja, repensar a maneira como estamos fazendo as coisas, fazendo a nossa vida familiar, fazendo a nossa vida de trabalho, fazendo os lugares que moramos, que eu acho que como muito bem falou das cidades, enfim, né, que são coisas criadas por nós, né? Aquele sujeito lá que tem um livro A História das Cidades, que ele diz, né, que as cidades são das coisas mais humanas que o homem e as mulheres, né, construíram. O sujeito tinha razão, né? Mas eu poderia, Aparecida, fazer só um adendo. Claro. É porque isso me parece muito importante, eu queria fazer um complemento. Porque, assim, a grande questão é, tá, beleza, nós precisamos caminhar numa outra direção, mas o que nos moveria, fazendo um plágio aqui ao nome do programa, o que nos moveria efetivamente para fazer, que nos inspiraria, nos impulsionaria a fazer essa transformação? Porque olha só, Valdo, eu também vou relembrar uma coisa aqui que talvez você não lembre. Ou sim, vamos ver. Mas foi uma conversa que nós tivemos no período da pandemia por telefone. Não sei, a gente estava marcando alguma banca, alguma coisa, aí conversávamos e aí veio o papo de, tá, e agora? E no final da pandemia, porque foi aquele momento, em termos planetários, nossa, a gente passou por um risco tremendo como humanidade, né? E todo mundo, né, com muito receio de qual seria o nosso futuro. E era uma questão natural pensar o que nós faríamos como sociedade no pós-pandemia. E aí nós conversamos sobre se nós mudaríamos efetivamente no pós-pandemia como sociedade. E aí a nossa conclusão foi, olha, só vai mudar realmente quem já está no caminho da mudança, quem está pensando sobre isso, quem está, né, conseguindo ter uma compreensão mais clara sobre isso. Essas pessoas vão mudar, vão concretizar a sua mudança. Passou a pandemia, passou o risco da pandemia, ou pelo menos da Covid, né? Porque tem várias outras pandemias anunciadas e tiveram outras que nós quase sofremos antes da Covid-19. E a nossa lógica continuou exatamente a mesma. O perigo iminente passou e nós continuamos vivendo da mesma forma. Mudou quem estava a caminho de mudar. Passamos por mais uma tragédia, que não foi a primeira. A primeira foi a mais contundente nessa série, como foi lá em setembro, o primeiro ciclone extratropical, lá em setembro de 2023. Passamos por uma série de outros eventos, só falando do Rio Grande do Sul, sem contar outros estados, né? Estamos agora passando por essa tormenta, né, bastante significativa, bastante forte. Aí a questão é, será que passando esse momento e passado o perigo, a gente vai realmente mudar? A gestão vai mudar? Nós, como pessoas, como individuais e coletivos, vamos mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de estar? Porque isso, Valdo, olha só, e aí eu vou plagiar um autor, né, que eu acho ele muito interessante, que ele diz o seguinte: a gente pode criar qualquer grande utopia, uma sociedade mais sustentável, mas se nós não mexermos na nossa subjetividade para viver essa outra forma de ser, a gente não vai conseguir. Então, é uma reforma, uma transformação, uma mudança que começa de forma molecular, que começa de dentro para fora para a gente ser capaz de viver. Porque ela significa uma série de coisas, né? Eu estou fazendo aqui, por conta de uma nova fase, etapa da minha vida, uma reorganização da minha biblioteca e das minhas coisas. Eu até estou ficando surpreso assim, de tanta coisa que eu tenho guardado há 30, 40 anos que eu nunca usei e nunca usaria. Fico perguntando para quê. E para mim, se você me perguntar qual é o símbolo
desse tipo de sociedade na qual nós nos enraizamos, eu diria assim, acho que um símbolo dos mais absurdos que nós criamos eram as famosas, andou desaparecendo agora, mas eram as famosas lojas de R$ 1,99. Ia lá para comprar coisa que não servia absolutamente para nada, mas se consumia. Né? Desculpa, Cida. Então, a Não, grande pergunta perfeito. E antes de ligar com o que vocês estavam falando, o Jean fez uma colinha aqui para mim. Até o dia 22/5, são 497 municípios que nós temos no nosso estado, 467 atingidos. Imagina a proporção disso, 497 e 467 atingidos. 94% do estado foi atingido. E sobre o saneamento básico, é assim, ó, apavorante pensar que no nosso estado apenas 36% tem coleta de esgoto. Então, assim, ó, o número de doenças, que pode acontecer de toda essa tragédia, agora quando as águas começarem a baixar, porque Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas ainda estão em situação, né, de calamidade com a água e ainda em muitas casas. Então, realmente é uma tragédia. E sobre isso que vocês estavam falando, da mudança dos nossos fazeres, eu fico pensando que uma das formas é o trabalho com as crianças. Então, a educação ambiental, o que pode ser feito? Às vezes a gente ouve aquela coisa, a educação ambiental é coisa de bicho grilo. Ainda existe um preconceito nessas questões. Então, o que a gente pode fazer como educadores? Bom, eu acho assim, tem coisas, e tentando dar assim, uma certa coerência para essa nossa conversa, né, Zé Vicente? As crianças, né, elas aprendem ao viver como crianças, né? Tem um sujeito lá que diz, né, um negócio muito interessante, que as crianças serão adultos muito parecidos com os adultos com os quais elas convivem, ponto. Né? Eu digo para os meus alunos, eu falo uma frase desse tipo, então agora vocês voltem aqui no final do semestre para nós conversar sobre isso, né? Pensar sobre isso, porque é isso, né? As crianças convivem com adultos e com outras crianças. E elas aprendem no viver e no conviver. E isso está, inclusive, do ponto de vista pedagógico e dos estudos de aprendizagem, né? A melhor maneira de se aprender é vivendo as coisas ou fazendo as coisas, né? Por isso que a educação infantil é tão importante. Por isso que na academia, né, Zé Vicente, a gente não pode dizer, nós trabalhamos com educação, que existe uma fase da vida em que a educação é mais importante. Não pode dizer isso. Não pode dizer, mas eu digo, né? É a educação infantil e os anos iniciais. Né? Se eu tivesse 100 contos de réis para botar na educação, eu botava 98 contos de réis na educação infantil. E os outros 2 contos de réis eu dava para os adultos se virem. Né? Vocês, né, já entregaram isso? Quer dizer, a gente fala tanto em legado, né? Deixar um legado. Pensa bem, o legado que nós estamos deixando para as crianças e os adolescentes. Né? Então, quer dizer, o futuro, né? Tristemente, o futuro das crianças somos nós. Né? Esse é o futuro que nós estamos ensinando para elas, se houver futuro. Né? E, então, resumidamente, é isso. Né? Nós repensarmos radicalmente, de novo, né, nossos modos de viver. E a gente vai proporcionar com isso para as crianças ambientes, espaços de vivência onde se estabeleçam
outras relações, né? Que se diminuam, né? Essa busca pelo poder, se diminua com isso o grau elevadíssimo de competição, né, que a gente apresenta para as crianças. As crianças, elas não conseguem escolher nada e cada vez escolhem menos, né? Eu brinco sempre, as crianças não escolhem nem o nome, né? Porque se pudesse, imagina se eu ia escolher Valdo, eu escolhia José Vicente, que é um baita nome, né? Mas não Valdo, é ruim demais, né? Quer dizer, as crianças não escolhem nada, né? Então, e a gente quer que elas sejam diferentes de nós? Não, elas vão ser muito parecidas. E aquelas que tentam ser um pouco diferentes de nós adultos, a gente já arruma um remedinho para ela, né? Vai lá e toma um remedinho. Eu me lembro, assim, eu me dei muito mal na escola, tu sabe disso, né? Fui expulso de 13, depois aí fui ser feliz, né? Mas, porque eu sempre brinco, né? Para resumir, se naquela época que eu era criança na escola tivesse Ritalina, hoje eu seria, né, um abostado completo. Hoje eu sou apenas abostado, né? Porque não tinha Ritalina, então não me entupiram de remédio, né? Então, Aparecida, essa é uma questão extremamente importante, assim, também nos coloca diante de outros dilemas, né? Eu sei, talvez estejamos exageradamente falando em dilemas aqui, né? E mazelas. Mas eu também parto do princípio de que todas as mazelas que a gente vive, elas representam as lutas que a gente ainda precisa fazer. E acho que uma delas é no campo da educação, eu não tenho dúvida, né? E eu concordo plenamente com o Valdo, nós fizemos uma inversão brutal nesse país, que é valorizar sobremaneira o ensino superior, não que ele não seja importante, por favor, né? E não valorizar adequadamente, né, os profissionais da educação que trabalham ali no ensino infantil, nos anos iniciais, porque é uma fase extremamente importante, determinante, né, de como vai ser e se comportar esse adulto, porque a gente fala o seguinte sobre a educação ambiental, a educação socioambiental, que ela tem como atributo, né, a intenção de desenvolver novas capacidades, novas habilidades, novas atitudes, novos comportamentos, novos valores, a partir dos quais sejamos capazes de interagir com outros seres humanos e com a natureza a partir de uma premissa, de uma lógica diferente, né? Só que como é que a gente faz isso hoje no chão da escola? Como é que a gente estimula os profissionais da educação, né, do ensino infantil, dos anos iniciais, a terem disposição e garra, né, e vontade de criar, né, e serem criativos para colocarem as crianças nessa condição, oferecer as condições objetivas para que as crianças possam se desenvolver nesse sentido, já a partir de uma outra lógica. É claro que no país, se a gente for garimpar, a gente vai encontrar uma experiência muito positiva, exitosa aqui, outra acolá, né? Mas, veja bem, nós estamos num país que tem 195 mil escolas, 2,5 milhões de professores em condição de docência e o que entre 40 a 50 milhões de alunos matriculados nos nossos sistemas de ensino, né, fundamental e médio. Como é que a gente faz essa transformação num sistema de ensino que, na sua maior parte das vezes, está sucateado, né, professores que recebem extremamente mal, que já estão desestimulados? Então, tem que ter aí um processo de valorização, né, acho que da categoria. Temos que ter estratégias metodológicas que sejam capazes de fazer com que essa criatividade, né, inventividade dos alunos, elas efetivamente aflorem, que eles sejam capazes de aprender a lidar com tudo que está agora colocado para esse nosso século XXI, que não são coisas simples. E olha só, nós estamos falando apenas de uma parte do problema que nós mesmos criamos, que é a potencialização dos eventos extremos, porque nós
desenvolvemos um tipo de sociedade que gerou os gases de efeito estufa que nos levaram a mudanças climáticas. Então, são tempestades de neve potencializadas, são chuvas potencializadas, são tempestades potencializadas. Essa semana mesmo, os Estados Unidos está convivendo com uma série de ciclones e tornados ao mesmo tempo. Como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz para proporcionar efetivamente essa mudança, essa transformação? Não é uma coisa simples, não. Eu acho que nós temos que radicalizar, né? Radicalizar na nossa convicção, na nossa condição, não só de professores, mas de facilitadores, né? Para que esses alunos possam aprender também, não só nas etapas de ensino em que eles estão envolvidos, mas ao longo da vida, para conseguir conviver com a série de questões que nós criamos como sociedade. As mudanças climáticas é uma delas. Eu vou citar uma segunda que é dramática, ela daqui a pouco vai assumir os contornos de uma dramaticidade maior e questão sobre a qual a gente está pensando muito pouco, professor Val. E eu vou te dizer que quanto mais o tempo passa, mais é uma questão que me preocupa. Lá nos anos 70, nós éramos chamados de países do futuro, até porque a nossa população era extremamente jovem. Nossa pirâmide etária, né, ela tinha uma base de jovens, né, que nos remetia para um futuro promissor. E uma juventude que a gente não soube trabalhar adequadamente na escola e também fora da escola. Só que agora, passado algumas décadas, nós somos uma sociedade que estamos envelhecendo muito rapidamente, a semelhança do que já aconteceu na Europa, em outros países, aqui mesmo na América do Sul, na América Latina, aqui como o Chile, por exemplo, né? E a grande questão é, o que nós vamos fazer com esse gigantesco contingente populacional que vão estar aí nas nossas ruas, dentro das nossas casas, nas universidades, nas escolas? Como a gente vai se comportar como sociedade, porque é um fenômeno também em relação ao qual a humanidade nunca vivenciou. Nunca tivemos um contingente populacional com uma idade tão alta assim. O que a gente vai fazer com esse grupo humano? Né? Como é que a gente vai lidar com ele? Que políticas a gente tem para lidar? Que valores a gente tem para lidar com ele? Hoje, basicamente, salvo as exceções, o nosso valor é da segregação. É o apartheid etário, não é? Não serve mais, eu não consigo... eles não servem mais para nada, não me ajuda com recursos, só me dá despesa, só me dá trabalho. Bom, eu aparto. Eu vou colocar lá numa casa de idosos. Não é o que a gente faz? Pô, será que esse é olha o outro absurdo, né, que a gente foi gerando? Aliás, a gente não gerou nenhuma política de convivência. Né? E aí eu fico pensando, tanta memória, tanta experiência, né? Tanto conhecimento, e a gente faz o quê? A gente joga lá para a gente poder não ver, porque se a gente não vê, parece que ele deixa de existir como um problema, pelo menos no horizonte da nossa visão, não é? Tudo é descartável. Então, resumindo, eu acho que a gente tem que, todos nós, professores que atuam nos sistemas de ensino infantil, fundamental, professores que estão no nível superior, nós temos que agarrar com os dois braços a nossa missão e fazer e cumprir o nosso papel. A gente não pode delegar isso para outra geração, sabe? Acho que a gente tem que assumir os compromissos que estão colocados no nosso tempo, que passa por desempenhar o nosso papel, que é conseguir criar espaços para que novos agentes transformadores sejam capazes de construir essa sustentabilidade da qual a gente tanto fala. Perfeito. Nossa, a nossa conversa tá muito boa, extremamente produtiva e eu acredito fundamental, como eu falei no início,
Com certeza vamos ter que marcar novos programas para continuar conversando. Um programa é muito pouco, passa muito rápido, mas o nosso tempo acabou. Passou voando. Parece que fazem 10 minutos que começamos a conversar, mas infelizmente o nosso tempo... Zé Vicente, tu Pois viu, não? pegando o final da tua última fala, né? Quando nós íamos começar a legislar em causa própria, ou seja, em defesa dos idosos, ela nos caçou a palavra, né? Não, mas então vamos fazer um próximo programa só para falar o programa inteiro. Professor Zé Vicente, com certeza receberás um novo convite para que a gente continue conversando. Professor Valdo também estará aqui conosco para que a gente possa continuar realmente assim, ó. Ficou muitas perguntas ainda a serem feitas e eu espero poder contar com vocês logo, logo. À disposição, foi um prazer, uma alegria estar aqui. Realmente o tempo passa muito rápido, são tantas questões que a gente poderia abordar, mas também tem muita gente aí com coisas para dizer, né, para compartilhar. E na medida que for oportuno e interessante, a gente está disponível para fazer uma nova conversa. Muito, muito, muito obrigado pela oportunidade. Eu só gostaria que os ouvintes também tivessem a possibilidade de ver a imagem deste programa para ver o quanto que o professor Valdo está elegantemente vestido, né, para fazer jus a esse diálogo que chega a cada um e a cada uma de vocês. Muito obrigado pela paciência de nos ouvirem, muito obrigado pelo convite renovado, Maria Aparecida, e uma alegria te reencontrar aqui, meu querido amigo professor Valdo Barcelos. E a gente vai postar as fotos. E assim, ó, Zé Vicente, ouvi também um grande amigo meu dizer uma vez, a gente se veste um pouco segundo a importância das pessoas que a gente vai encontrar, né? Então eu caprichei, né? Muito obrigado também, uma alegria encontrar o Zé Vicente, falar de novo aqui para os nossos ouvintes, né? E cumprimentar também as pessoas que trabalharam, que viabilizaram tecnicamente aqui essa nossa conversa, porque nós estávamos quase tendo um ataque de pânico aqui, né? Até chegar o Jean, enfim. Eu vi que realmente no microfone, a parte técnica realmente não é comigo. O Valdo, olha só para terminar mesmo. Há uns anos atrás, a gente se apavorou com o pendrive, né? Conversamos sobre o pendrive. Agora a questão é a tal da nuvem. Onde está a tal da nuvem? Nem me fala. Um abraço, professor Zé Vicente, um abraço, professor Valdo, e o TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto, trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal Eventos CTE UFSM. Só escrever no YouTube Eventos CTE UFSM que lá estarão todos os podcasts do TEMOV. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Também estamos no Spotify. É só buscar TEMOV UFSM e ouvir nossos podcasts com as nossas entrevistas. Nós estaremos de volta na próxima semana com mais uma conversa leve e descontraída e com muitas aprendizagens. Aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência, até semana que vem e que sua semana seja leve e feliz.